Salve, salve torcida, sou eu, Jefferson Carvalho, do canal Templário da Colina do Piauí para o Mundo. E hoje nós vamos lançar um vídeo. Falta um dia para o dia D. Que dia D, Jefferson? É o dia 29/3, onde será julgado pelos desembargadores o impedimento ou não do juiz Paulo Roberto Correia. E antes de começar o vídeo, vou pedir aquele velho engajamento. Inscreva-se no meu canal, marque o sino de notificações, dê like, comente e compartilhe para que esse vídeo chegue a mais vascaínos. E sem delongas, vamos para a vinheta do canal. Fala galera, boa noite a todos, boa noite Jefinho, boa noite bancada. É um prazer aqui estar participando de uma maneira um pouco diferente, né, mas não deixa de estar participando do canal aí dos Templários da Colina do Piauí para o Mundo. Vamos lá, respondendo algumas perguntas que o Jefinho fez para mim, é muito assim, a gente são respostas um pouco superficiais, né, porque infelizmente não tem como a gente saber, né, mas vamos lá. Primeiramente, né, caso nós tivermos, né, for feita o julgamento e o juiz Paulo Roberto Correia, né, não for impedido de ter o julgamento, de julgar o mérito do processo, se ele tem algum prazo para ele poder proferir sua sentença. Não há prazo, tá? Esse prazo que nós chamamos, né, não há prazo, né, que nós chamamos quando não há prazo, né, no direito, né, que é o prazo impróprio, né, que é o prazo, quer dizer que é o que não há prazo, né, o juiz ele não tem prazo estipulado para poder fazer ter a sua sentença, né, isso vai depender dos movimentos processuais que vai haver depois desse julgamento dia 29. Nós acreditamos que o processo já tenha se instruído, né, já tenha se instruído suficientemente para ele ter a sua convicção e proferir sua sentença. Nada o impede também de proferir a sua sentença, né? E eu acredito que o processo já passou por alguns estágios, né? De probatório, de provas, né? E eu acredito, não só eu, mas alguns, que o processo já tenha se instruído, né? E outra coisa, muita gente pergunta, Jefinho bancada, como funciona, funcionaria, né, como se daria, se caso nós tivéssemos uma decisão de mérito após o dia 29, né, após a decisão do dia 29, e logo após isso, digamos que o juiz Paulo Roberto dê sua sentença, né, faça a entrega jurisdicional do caso, né, que já passou do momento para fazer isso. E quanto tempo ele demoraria isso para que o Levy assumisse, né? Nesse caso, desse processo, ao meu ver, ele demoraria um tempo de ser publicada a decisão. Por quê? Porque nesse processo, esse processo, no caso, não cabe efeito suspensivo na apelação. Eles podem entrar, eles devem entrar, com certeza vão entrar com uma apelação, mas essa apelação ela não vai ter o seu efeito suspensivo acolhido, né? E nem o seu efeito suspensivo, não há efeito suspensivo, digamos assim, né? Não tem efeito suspensivo. Então a apelação vai ser recebida sem o efeito suspensivo, né?
É só a gente ir até o artigo 1012, né, do CPC, né, em seu inciso primeiro, né, o recurso de apelação interposto em face de sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória, que é o caso, também será recebido sem efeito suspensivo. Há outras decorrências, né, quer dizer, há outras alternativas nesse artigo que também falam que não que a sentença não vai ser recebida com efeito suspensivo, né? Isso a gente tem que ressaltar. Se não é efeito suspensivo, né? Que que na sentença, né? Eu vou entrar com a apelação e não é efeito suspensivo, então é, não é considerado a decisão uma open legs, né? Que é que não precisa de decisão, né? Ocorre automaticamente o efeito suspensivo, né? Quando eles entra com uma apelação com efeitos suspensivos, automaticamente a sentença é suspensa, né? Os efeitos dela são suspensos, né? Então, é, ao meu ver, é de imediato, né? Após a sentença, né? É de imediato, isso não caberia o efeito suspensivo, né, nesse caso. Como não cabe efeito suspensivo nesse processo, então não há ligações, né? Porque o Código de Processo Civil não permite isso, né? Não permite esse efeito suspensivo, suspender a eficácia da sentença até que haja o julgamento, né, da apelação. Então, como não cabe, então não há alegação nenhuma, tá? Não há nenhum tipo de alegação que possa fazer com que a sentença seja suspensa até ao julgamento da apelação, tá? A apelação, que quem julga a apelação é, no caso, o órgão de segunda instância, né? Que são os desembargadores. Os desembargadores têm que fazer a, no caso, fazer o julgamento dessa apelação, tá? E nesse caso, nós teremos uma uma sentença com um efeito devolutivo, ou seja, o efeito, a sentença ela vai ter um efeito devolutivo, ou seja, se caso nós tivermos uma decisão aonde modifica, né, as decisões que foram dadas até o momento, né, em caráter liminar, né, a sentença faz com que a matéria seja, após a sentença, né, a matéria seja levada até a segunda instância novamente para que ela seja reexaminada, entendeu? Através da sentença, né? Então, nós teremos o efeito devolutivo e não o efeito suspensivo, tá? É bem claro que a gente dizer isso também. Outra questão improvável também, galera, é improvável, mas possível, tá? É um cenário possível, é um cenário que nós não acreditamos, né? Eu e alguns amigos que eu converso e também por alguns advogados que participam de canais de YouTube, né? De canais do Vasco, né? E sempre comentam isso, né? E também nós não acreditamos nessa hipótese, né? De impedimento do juiz, porque as, os motivos são muito banais, entendeu? Os motivos são muito fracos, os argumentos são fracos, né? Embora seja possível. E se caso isso acontecer, né? Caso o juiz Paulo Roberto Correia, né, seja impedido de julgar o mérito do recurso do, do processo, né, nós, nós voltamos à estaca zero. Em todos os movimentos que o juiz Paulo Roberto Correia teve, né, até aquele momento, eles são descartados, né? Não são nulos, né, digamos assim. Né, todos os seus movimentos, como pedir a lista da igreja, né, as provas que ele pediu, né, as contrarrazões, etc., são consideradas nulas, né, porque todos os seus movimentos, os movimentos processuais do juiz, né, como também aquela liminar que ele concedeu, né, suspendendo a posse, isso também é considerado nulo, né, e todos os seus movimentos no processo, né, e de praxe, né, como
o CPC diz, né, após o juiz ser declarado impedido, no caso não suspeito, mas impedido, e no caso o juiz Paulo Roberto ele é da 8ª vara, né, por medidas por praxe, digamos, né, no caso o juiz titular da 9ª vara assumiria o caso, né, ele pegaria o caso e começaria o caso do zero, né, então assim, é um cenário que nós não acreditamos, porque o prejuízo processual que uma parte vai ter vai ser muito grande, por argumentos pífios, né? Como nós já ressaltamos.